Fala, people, tudo bem? Mais um giro de mercado com as principais notícias política, econômica e do mundo. E começando hoje com inflação. Saiu a prévia da inflação de abril e veio na tendência de queda, desacelerando, mas por outro lado, um pouquinho acima do que os economistas estavam prevendo, que era 0,54, veio em 0,61, mas por outro lado, mostrando que a inflação está continuando com a tendência de queda e que nós podemos futuramente, com isso, vermos a taxa de juros talvez caindo, né? A expectativa, eu acho que está caminhando, né? Vemos também a questão do governo com o problema das bets, né, das casas de apostas, e que está sendo um problema muito grande, estão tentando achar uma forma de regular e também de haver uma tributação sobre isso para aumentar a arrecadação e conseguir diminuir ali o problema que estão tendo. Nessa semana também estourou os casos ali de jogadores caindo num esquema ali de corrupção para influenciar essas apostas também. Vemos também ali a questão da Nicarágua construindo seu próprio canal de passagem, né, de unificação ali entre o Oceano Pacífico e Atlântico, e a China indiretamente patrocinando isso, né? Nicarágua é governado por um governo ditatorial, que é o Daniel Ortega, e a China vem apoiando através de uma empresa conseguir construir esse canal. E então tiveram alguns problemas ali na construção, mas por outro lado a China provavelmente vai vir solucionando isso para continuar com a construção. Estados Unidos com um problema enorme fiscal, então não é só o Brasil que está tendo problema para conseguir fechar as contas, fechar ali no azul com os gastos do governo. E Joe Biden tem tentado aí negociar com o Congresso o aumento do teto de gastos, se não pelo teto atual terá que diminuir 22% dos gastos públicos e com isso cortar alguns aportes, alguns investimentos bem relevantes, e deve influenciar também a ala militar dos Estados Unidos. Veremos nos próximos capítulos, porque isso pode influenciar diretamente a economia americana, talvez causando até uma paralisação até que haja esse acordo e a liberação dos recursos. Tivemos Taesa com o anúncio, ainda não saiu, né, dividendos, provavelmente nesse ano eles vão distribuir, mas um volume menor. Ela está tendo dificuldade ali para conseguir rolar a dívida dela, está tendo algumas coisas. Petrobras, por outro lado, não, né? Então ela está conseguindo aí distribuir, né? Então veio com uma distribuição bem grande de dividendos agora no primeiro trimestre, num total aí de praticamente 6,84% praticamente de dividend yield pelo valor da ação, no valor de mercado hoje. Tivemos também na semana passada a Assembleia Anual da Berkshire Hathaway, não sei se é Hathaway ou Hathaway. Tivemos esse congresso, milhares de pessoas vão para lá anualmente para esse encontro, e algumas novidades, assim, ele acaba falando, né, o Warren Buffett acaba falando sobre as posições dele, e ele encerrou com uma frase bem interessante, que seria: você deveria escrever seu obituário e depois tentar descobrir como viver sua vida para cumpri-lo. Então, muito poético e muito didático a frase dele, muita experiência aí. Acho que é isso. Na semana que vem teremos alguns pontos que são relevantes, né, nas decisões do governo. O CPMI essa semana praticamente não andou, então não tivemos nenhum desgaste público do governo, mas para a semana que vem algumas pautas devem passar. A expectativa para isso, para ver se o governo começa a andar e começa a passar algumas coisas. É isso, gente. Bom final de semana. Fiquem com Deus. Na semana que vem estamos de volta. Bye!